Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Cláudio, canal de estudo Discipulando com a Bíblia. Essa oportunidade, vamos trazer o nosso resumo da nossa 10ª lição, da nossa revista de adulto, Betel. Estamos estudando os 10 mandamentos, os princípios éticos morais da palavra de Deus. E hoje vamos estudar o 9º mandamento, onde está falando sobre não emprestarmos nossa boca para proferir palavras falsas, mentirosas, enganosas. O título da nossa lição: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falar a verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. Cuidado com a nossa postura, cuidado com o que ouvimos, com o que passamos, repassamos. Será que tudo é verdade? Então, nessa lição, ela vem nos chamar a refletir sobre nossas ações. Nosso texto áureo está em Êxodo, capítulo 23, versículo 1. Não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio para ser testemunha falsa. Verdade aplicada: por sermos discípulos de Cristo, somos chamados e capacitados para andar, amar, falar e viver a verdade. O diabo, ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Jesus fala isso lá no Evangelho escrito por João. Tá? Os objetivos da lição: citar o prejuízo de falar da vida das pessoas, expor a verdade como o maior requisito da vida cristã, mostrar a relevância do 9º mandamento. Então, nesta oportunidade, vamos tratar, estudar, refletir um pouquinho sobre este 9º mandamento. Ele se estende, esse 9º mandamento, além das falsas testemunhas acerca de alguém. Ele ressalta o cuidado que devemos ter com o que ouvimos e também com o que iremos dizer. A palavra de Deus nos ensina a ouvir mais e a falar menos. Isso evita muitos problemas, Vivemos a era das chamadas fake news, das mensagens falsas, e a igreja e o cristão, ele precisa estar vigilante em relação a isto. O nosso texto bíblico está em Deuteronômio, capítulo 19, versículo do 16 ao 20. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo a testemunha falsa testemunha, que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer mal no meio de ti. Então, Deus está instruindo através de Moisés aqui o povo, dizendo: se alguém levantar um falso testemunho contra o seu próximo, levantar uma contenda, uma acusação contra o próximo, e esta acusação for, após averiguada, for observada que foi falsa, aquele castigo que aquele que foi acusado falsamente iria sofrer, aquele que está acusando falsamente é que vai sofrer as consequências, Então, olha aqui a advertência, Primeiro tópico da nossa lição: a proteção da honra, o sistema de justiça do mundo antigo, o cuidado com as palavras, o cuidado com o que se ouve. Então, assim como Deus é a verdade, Deus não mente, Deus não se equivoca, Deus não erra, a sua palavra também da mesma forma, a Bíblia Sagrada,
Deus também deseja que sejamos verdadeiros. Seu povo tem que ser igual, imitar o seu mestre, né? Precisamos ter cuidado com tudo aquilo que a nossa boca profere, porque Deus está atento também com aquilo que sai da nossa boca. Na carta de Tiago, capítulo 3, Tiago está tratando sobre essa questão da língua. É um órgão do nosso corpo tão pequeno, mas se não for controlado, ele inflama todo o corpo. Entende? Então, na antiguidade, não havia havia pouca proteção, né, às pessoas acusadas de crimes. Acontecia muitas injustiças nesse sentido. Até que se provasse o contrário, essas pessoas eram consideradas culpadas. Como havia pouca norma para apresentar as provas, os acusados não tinham, muitas vezes, sequer chance de se defender, né, de fazer a sua defesa diante das acusações. Então, a vida de um réu sempre corria risco, visto que as palavras de um falso testemunho podiam ser fatais, levando essas pessoas, os acusados, à morte. Tá? Então, como esse sistema era sujeito a abusos, Deus, conhecedor de todas as coisas, estabelece no Decálogo, né, este mandamento. Ele entra aí no 9º mandamento, para proteger a vida das pessoas. Então, Deus sabia, Deus sabe que existem acusações falsas, e Deus estabelece lá o 9º mandamento. Lembrando novamente, o povo de Israel sai de uma condição de escravos, milhares de pessoas, para se tornar uma nação. Então, Deus estabelece limites, regras, estatutos, leis, para que o povo viesse a observar. Tá? Então, ficou estabelecido também que o acusador deveria atirar a primeira pedra. A gente vê isso lá na mulher que havia sido pega em adultério, e os acusadores se voltam ali contra Jesus, reúnem com Jesus, tentando pegar Jesus numa falha. Aí Jesus diz: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nesta mulher. Então, levando as pessoas a olhar para dentro de si, a podridão que existe nas suas naturezas decaídas, se não for tratadas estas por Jesus, né? Então, o caso fosse comprovado, que a alegação fosse falsa, este acusador deveria ser punido com o mesmo rigor que aquele que estava sendo acusado, né? Então, precisamos também ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Este 9º mandamento, ele diz respeito não somente ao falso testemunho, mas também às mentiras e fofocas que diariamente se vê em nossos dias. Quando a Bíblia condena a fofoca, ela está falando muito mais do falar casualmente da vida de alguém. Ela está falando de prejudicar. Isso é muito sério, prejudicar a reputação de pessoas através de comentários que não dizem respeito a nós. Então a gente precisa ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Tem irmãos que são uma verdadeira fonte de fofoca, de disse-me-disse. É uma coisa triste isso, né? Essas palavras machucam, matam, né, a vida espiritual das pessoas. Quem é que não erra, irmãos? Quem é que não erra? Jesus vai falar lá em Mateus, para tirarmos a trave, o pano, a venda dos nossos olhos. E muitas vezes só apontamos, só vemos, só enxergamos o defeito do outro, enquanto nossos pecados ocultos estão escondidos para o outro, mas para Deus não, né? Então, cuidado, pondere, pense, feche a sua boca. Feche a sua boca. Está ouvindo uma fofoca? Feche a sua boca. Repreenda em nome de Jesus, porque uma palavra maldita, mal interpretada, mal aplicada, num contexto errado, num momento errado,
pode matar uma vida física, espiritualmente, pode trazer sérias consequências. Então, cuidado, não emprestemos as nossas bocas para como instrumento do diabo, né? A gente precisa ter cuidado. Dizem que a mentira é como um balde de penas atirada de uma montanha. Ela fica pairando no ar, mas jamais recolhe. Se volta novamente para aquele que a espalhou. Então, uma palavra solta, dita, não tem como mais voltar atrás, tá? Então, pessoas que são caluniadas e difamadas, mesmo quando tentam se defender, sempre vão ser vistas com desconfiança pelos outros. Então, cuidado, em nome de Jesus, tenha cuidado. Cuidado, vigie, né, para que não sejamos instrumentos de acusação e nem sejamos também os acusados, tá? Os acusados, os alvos, entende? Então devemos ter muito cuidado com o que ouvimos e com o que falamos com as pessoas. Na dúvida, fique quieto, fique quieta, feche a sua boca. Você está se livrando de muitos problemas. Então devemos considerar como a palavra pode ser perigosa. A Bíblia está repleta de advertências quanto ao cuidado no que devemos dizer, né? A Bíblia tem N referências em relação a isso. E a principal, leia a primeira carta a Tiago, capítulo 3. Tiago está tratando do membro da língua, né? Aprendamos a frear nossa língua, fechar nossa boca, tá? Tiago capítulo 3. Um sábio escreveu certa vez: eu nunca ouvi o testemunho de um ex-fofoqueiro. Existe ex-fofoqueiro? Uma pessoa que ela é rotulada como fofoqueira é uma coisa triste. Ninguém confia nesta pessoa. Ninguém confia nesta pessoa, né? Então é triste uma pessoa com esta característica, né? Com essa qualidade ruim. Então, às vezes, não temos a dimensão de como o pecado da fofoca é algo tão comum entre as pessoas e tão prejudicial, tão errado quanto dizer algo acerca de alguém é prestar-se ao serviço de ouvir. Um outro artigo rabínico diz que a calúnia mata três: aquele que fala, aquele que ouve e aquele sobre quem estão se falando, tá? E é muito comum ouvirmos algo acerca de alguém, é muito comum ouvirmos algo acerca de alguém, fazermos determinados julgamentos, pré-julgamentos, né? Porque ficamos envolvidos emocionalmente nessa situação, neste recado, nesta conversa. Cuidado em nome de Jesus novamente. Vamos vigiar, né? A fofoca atrai, ela é doce para muitas pessoas, mas traz sérios prejuízos. Às vezes, este mal se volta contra a própria pessoa. Cuidado, está aqui no 9º mandamento. Deus não coloca nada na Bíblia sem sentido. Tudo tem um propósito, entende? O que devemos fazer quando alguém deseja nos dizer algo que sabemos que fere o caráter de Deus? Simplesmente ignore, interrompa a conversa, mude de assunto, não fique nessa roda de escarnecedores. Salmo 1, bem-aventurado o homem, a mulher, o varão, que não andam, não se detém, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não empreste sua boca, seus ouvidos, seu tempo para ouvir, para estar envolvido com essas coisas que não agradam a Deus, tá? Segundo tópico da nossa lição, amando a verdade, né? O diabo, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. A verdade vem de Deus. Cristo é a verdade que liberta. Então,
estamos vivendo o tempo, a época das inversões de valores. A verdade passou a ser relativizada. Estamos vivendo a era da chamada pós-verdade, do relativismo, né? Vivemos um tempo em que o errado está certo, o certo para muitas pessoas é tido como errado, e é nessa sociedade, nesse contexto que a igreja está vivendo. Entende? Então, para nós cristãos, a verdade é uma questão de caráter, deve sempre fazer parte do nosso agir, do nosso falar. Jesus vai dizer que o diabo é o pai da mentira, assim como a verdade vem de Deus, a mentira vem do diabo. João capítulo 8, versículo 44. Jesus aponta o diabo como o pai da mentira e diz que ele nunca se firmou na verdade. E que quando profere mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio, ou seja, essa é sua essência. Mentiroso, pai da mentira. Por trás de toda mentira está o diabo, a vida daqueles a quem, de alguma maneira, ele influencia, está sujeito a ele e aos seus enganos. João, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 8, diz que o diabo é a fonte de todo engano e pecado, e todo aquele que peca pertence a ele. Então, aquele que peca, que continua mentindo, que continua passando falsos testemunhos, que continua, mesmo que uma mensagem, uma situação seja verdadeira em relação a uma pessoa, mas esse fica passando adiante, está emprestando sua boca ao diabo. Por que não para e vai orar, vai pedir a Deus misericórdia pelaquela pessoa? Jesus vai dizer novamente, tira a trave dos teus olhos. O fariseu chega com as pedras para apedrejar aquela mulher. Tudo bem, a mulher errou. Aí Jesus primeiro fala para que eles reflitam. Um tapa na cara daquelas pessoas. Tudo bem, ela errou. Jesus não disse que ela não tinha errado, mas Jesus vai diz assim, olha para dentro de vocês, em outras palavras. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra, atira a primeira pedra aí. Aquele que é santo, que não tem erro nenhum, atira a primeira pedra. E muitas vezes é isso que estamos fazendo. Estamos apontando o erro do outro, sacrificando o outro, acabando com o ministério do outro, com a vida espiritual do outro, com o casamento do outro, com a moral do outro, porque achamos que somos perfeitos, que somos santos. Abre os teus olhos. Deus contempla tudo e todos. Não existe justo na terra. Se existisse, Jesus não precisava ir morrer. Cuidado, irmãos. Não fique passando mensagens, informações. Se alguém pecou, se alguém errou, não fiquem passando adiante. Tenha misericórdia dessas pessoas e ore por essas pessoas, porque você também erra. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Existem consequências, sim, diferentes. Mas para Deus tudo é pecado. Tudo é pecado. E Deus é um Deus misericordioso. Lembre de Davi. Quando Davi se humilhou no Salmo 51. Não retira de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. O pecado de Davi foi gravíssimo e Deus teve misericórdia. E daqueles que ficaram acusando, apontando? Cuidado para não pagarmos com a nossa língua pelos erros que cometemos por ignorar os ensinamentos da palavra de Deus. Então Paulo afirma que a mentira é um traço autêntico do velho homem e que esse novo homem que está em Cristo não deve mentir, pois já se despiu dessa velha natureza. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Cuidado. Em nome de Jesus, não empreste sua boca para ser instrumento do diabo. Né? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João capítulo 14, versículo 6. Então Jesus é a verdade. Então o discípulo de Cristo, ele anda na verdade. Né? Então, agora que começamos a andar um novo caminho por meio da redenção de Cristo, precisamos andar na verdade. João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz, a tua palavra é a verdade.
A tua palavra é a verdade. Então, o cristão ele precisa andar com a verdade, praticando a verdade, vivendo em verdade, né? Então, a Bíblia, ela coloca a verdade entre os valores humanos mais elevados. A verdade é parte integrante do caráter de Deus e de sua palavra. Se estamos em Deus, a verdade também será parte integrante das nossas vidas. Logo, não podemos estar em Deus e viver associado com a mentira, com o engano, usando a nossa boca para difamar outras pessoas, né? A razão pela qual somos chamados a viver em verdade é porque servimos ao Deus da verdade. Quando a nossa vida está intrinsecamente ligada ao caráter do nosso Deus, a honestidade, o amor e tudo que é correto flui naturalmente em nosso relacionamento pessoal com Deus, com os nossos irmãos, né? Em todo mundo, onde a verdade é relativa, onde ela é relativizada, devemos estar conscientes de que não estamos aqui apenas para fugir do inferno, mas para fazer a diferença. Como Jesus vai falar lá em João, lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, versículo 12, 13 e 14, né? Que temos que ser luz, que ser sal, que fazer a diferença. Temos que fazer a diferença nesta geração. Como é que vamos fazer a diferença? Se estamos agindo de acordo com o mundo, sendo canal de fofoca, de mentira, de mensagens falsas, de depoimentos forjados. Cuidado, precisamos ter cuidado, né? Jesus Cristo ele é a verdade no sentido mais absoluto, tá? Cristo é a verdade absoluta que atende a todas as necessidades da mente humana. É o caminho completo e suficiente para o Pai, porque Ele é sua plena revelação. Então, Jesus Cristo, Ele é a verdade. Então, não tem por que os seus discípulos, que o discípulo ele imite ao seu mestre, ele fazer o contrário. Jesus disse que o pai, que os fariseus eram filhos do diabo. Por quê? Porque eles mentiam. Eles imitavam o diabo. Então, quem mente, quem anda emprestando a sua boca para a mentira, para o engano, para a fofoca, é filho do diabo. É Jesus quem diz isso, né? Jesus usou esse termo com os fariseus. Entende? Então, a gente precisa ter cuidado. Uma palavra recheada de mentira pode destruir toda uma vida. É nosso dever como cristão proteger nosso semelhante. Então, muitas pessoas hoje agem como verdadeiros fariseus, ensinando tudo o que as pessoas devem fazer, mas vivendo por trás de um disfarce que mais tarde só lhe trará desgraças, malefícios. Novamente, vamos meditar em Tiago, capítulo 3. Lê este capítulo. É um tapa na cara destas pessoas que não sabem frear sua língua, frear sua boca, passar um zíper na sua boca e ser vigilante, né? Vamos aprender com a palavra de Deus. Não é tempo e nunca foi de viver de fachada. Terceiro tópico da nossa lição, conselhos práticos, preservando a boa reputação, perigo da violação do mandamento, a ocupação cristã. Então, este nono mandamento tem como objetivo principal defender a raça humana. A mentira, a falsidade, aborrece a Deus e prejudica o próximo. Pode destruir a vida de uma pessoa. Destruir literalmente a vida de uma pessoa com uma palavra falsa, ou até que seja verdade, mas não seja instrumento do diabo para matar uma vida. Seja canal de Deus para abençoar, para restaurar. Olha que diferença, né? Então, a proteção da honra é fundamental para a convivência social em qualquer comunidade e nação. Nenhum homem deseja que sua reputação ou bom nome de sua família sejam atingidos. O bom nome e a boa reputação que uma pessoa constrói com tanto sacrifício e tempo podem ser destruídos em questão de segundos por causa da mentira, da fofoca, do disse-me-disse. A mentira ela é vista na Bíblia como um pecado mortal. Salmo 5, verso 6.
Então, aqueles que mentem e prejudicam a vida de outras pessoas não ficarão impunes. Eles sentirão na pele o que armaram contra o seu próximo. A lei da semeadura, ela não falha. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semeia, tudo que é semeado, se colhe. Tudo que é semeado, se colhe, né? Então é muito comum as pessoas mentirem, principalmente quando buscam os seus próprios benefícios. No Novo Testamento tem um exemplo muito real, né? Está lá em Atos capítulo 5, já no tempo da graça, quando Ananias e Safira venderam suas propriedades e mentiram. Combinaram que tinham vendido por outro preço e foram falar com um apóstolo, com Pedro, né? Venderam por um valor muito maior, mentiram, combinaram, dizendo que tinham vendido por um valor inferior. E foram depositar essa oferta lá na presença dos apóstolos, para partilhar ali com os irmãos. Então, Ananias vai primeiro, conta a mentira. Pedro vai dizer, não estão mentindo a nós, estão mentindo ao Espírito Santo, estão mentindo a Deus. Ananias morreu na hora. Algum tempo chega Safira, confirmando, eu não sabia que o marido tinha morrido, confirmando a mentira. E também morreu. Então, cuidado. Está lá em Atos capítulo 5. Cuidado com a mentira. Vamos ser vigilantes, né? Isso serve para mim, isso serve para você. Serve para nós. Vamos, em nome de Jesus, vigiar, né? Vigiar. Então, Ananias e Safira perderam suas vidas porque mentiram contra o Senhor, né? Então, estamos vivendo um tempo em que as informações chegam numa velocidade gigantesca. Estamos vivendo a era da IA, da tecnologia, do boom da tecnologia, né? Da informação instantânea, seja via redes sociais, Facebook, Instagram, o X, o antigo Twitter, né? As próprias redes de televisão, de comunicação, muitas vezes recheadas de informações falsas, né? Tendenciosas, e a gente precisa estar vigilantes. Os efeitos das falsas informações trazem muitos malefícios para a sociedade. Destrói família, destrói vidas, arruína casamentos, implanta falsas teorias. É nesse meio que a igreja está vivendo. E muitos têm se deixado influenciar, né? Então, a gente precisa voltar à palavra de Deus. Então, considerando, irmãos, que o mundo já no maligno, conforme o próprio Jesus disse, e, consequentemente, a forte campanha de desconstrução tanto dos valores bíblicos, judaicos, cristãos, é crucial que o cristão, o discípulo de Jesus, ele busque e mantenha a mente e o coração cheio da palavra de Deus. A boca vai falar aquilo que o coração está cheio. Jesus também nos ensina isso, né? Nossos lábios, nossa boca, ela vai verbalizar aquilo que o coração está cheio. Então, se ela está cheia da palavra de Deus, ela vai falar aquilo que glorifica a Deus. Ela vai trazer palavras que edificam, que ajudem o irmão a se levantar. Ele não emprestar sua boca para fofoca, para contenda. Para disse-me disse, né? Então vamos procurar andar em espírito em todo o tempo e não sermos envolvidos, influenciados por essa cultura desgraçada, mentirosa, manipuladora, falsificada, né? Do engano. Então, em nome de Jesus, vamos vigiar para que não sejamos instrumentos do diabo, mas sim canal de Deus para abençoar vidas. Nono mandamento: não falar, não dizer, não falar palavras mentirosas. Que Deus abençoe.